Voltei do mercado e só tinha um bilhete. Meu marido fugiu com a babá para Portugal. Dizem que a gente nunca esquece o momento exato em que nossa vida desmorona. No meu caso, foi numa quarta-feira aparentemente comum, às 8h47 da manhã. Café ainda estava quente na xícara da Mickey que Theo tanto amava, e o cheiro de pão torrado pairava no ar da cozinha. Nossa cozinha. Pelo menos até aquele instante. Tinha acabado de voltar do mercadinho da esquina, aquele mesmo que o seu Jorge mantinha há mais de 2 décadas no bairro Taquaral. Lembro que estava ofegante. Havia corrido para comprar arroz, leite e fraldas para o nosso pequeno antes de começar minha aula online. A pandemia tinha mudado a rotina da escola estadual, onde eu dava aulas de história há 6 anos, mas algumas coisas continuavam as mesmas. A correria, o planejamento apertado, as contas no fim do mês. O primeiro sinal de que algo estava errado foi o silêncio. Nossa casa nunca era silenciosa àquela hora. Normalmente, Theo estaria tagarelando com Jéssica, nossa babá, enquanto ela preparava a papinha dele. Marcelo já teria saído para o escritório, não sem antes me dar aquele beijo, de sempre, que eu agora percebo que já estava ficando cada vez mais mecânico. Jéssica! Chamei, deixando as sacolas sobre a bancada. Theo? Nada. Foi quando vi o envelope branco sobre a mesa da cozinha. Simples, sem ornamentos, como se tentasse minimizar o peso das palavras que carregava dentro de si. Minhas mãos tremeram ao abri-lo, e confesso que por um momento desejei nunca ter lido aquelas palavras. Me desculpa, mas eu preciso ser feliz. Cuide bem do Theo. Eu prometo ajudar de longe. Marcelo. Rele a mensagem 3, 4, 5 vezes. Cada palavra era como uma pequena lâmina cortando minha pele. Foi então que notei o segundo bilhete, escrito com uma caligrafia que eu conhecia bem. A mesma que assinava os relatórios. Diários das atividades do meu filho. Dona Mônica, sinto muito. Verdadeiramente. Jéssica. O mundo começou a girar. Cambaleei até a cadeira mais próxima, aquela de estofado florido que minha mãe tinha me dado quando nos mudamos para cá. Theo dormia tranquilo no quartinho dele. Isso eu podia ouvir pelo monitor de bebê que ainda funcionava na bancada. Pelo menos isso. Pelo menos ele. As próximas horas passaram como um borrão confuso de ligações não atendidas para o celular, de Marcelo. Mensagens visualizadas e não respondidas. E uma descoberta ainda mais dolorosa. A conta conjunta estava praticamente zerada. Sobrava apenas o suficiente para 2 semanas de despesas. Talvez menos. Mãe! Minha voz saiu embargada quando finalmente consegui ligar para Dona Vera. Preciso de você. Enquanto esperava minha mãe chegar, sentei no chão da cozinha, encostada, naquele armário que escolhemos juntos numa tarde de sábado, há 4 anos. Percebi que estava abraçando a xícara da Mickey, ainda meio cheia de café frio. Foi quando as primeiras lágrimas vieram, silenciosas e pesadas como chumbo. As memórias começaram a se alinhar como peças cruéis de um quebra-cabeça. As viagens de trabalho cada vez mais frequentes, o celular sempre em modo silencioso, as conversas sussurradas com Jéssica quando achavam que eu estava distraída corrigindo provas. Como fui tão cega? Como não percebi que, enquanto eu construía um lar, eles construíam uma fuga? O choro de Theo me trouxe de volta à realidade. Levantei-me automaticamente, limpei o rosto e fui até ele. Meu pequeno estava de pé no berço, os olhinhos ainda sonolentos, os braços estendidos para mim como sempre. Peguei-o no colo, e seu peso familiar foi como uma âncora me mantendo ali, impedindo que eu me perdesse completamente na tempestade que se formava. Mama? Ele perguntou, tocando meu rosto molhado com suas mãozinhas. Tá tudo bem, meu amor. Menti, tentando sorrir. A mamãe tá aqui. A campainha tocou nesse momento. Era Dona Vera, minha mãe, ainda ofegante de ter subido as escadas. Correndo. Bastou um olhar para ela entender tudo. Sem dizer nada, me abraçou, com Theo ainda no meio de nós duas. Filha, ela sussurrou, passando a mão nos meus cabelos como fazia quando eu era criança. Você é mais forte do que pensa.
Naquele momento, eu não acreditei nela. Como poderia? Estava ali, aos 34 anos, professora numa escola pública, com um filho de 2 anos nos braços e uma traição ainda queimando na garganta. Meu casamento de 8 anos tinha acabado de explodir na minha cara, levando junto minha segurança financeira e emocional. Mas algo dentro de mim, talvez o mesmo instinto que me fez levantar para atender meu filho, mesmo quando meu mundo desabava, sussurrava que aquele não era o fim da história. Era apenas o primeiro capítulo de uma nova vida que eu seria forçada a escrever. Uma vida que eu ainda não sabia como seria, mas que começava ali, naquela quarta-feira aparentemente comum, às 8h47 da manhã. Os dias que se seguiram à partida de Marcelo foram como caminhar em meio a uma neblina densa. Cada passo exigia um esforço descomunal, e a vergonha pesava mais que a própria dor. Era como se cada olhar dos vizinhos, cada cumprimento hesitante, das outras mães na pracinha, carregasse a mesma pergunta silenciosa. Como ela não percebeu? Minha mãe praticamente se mudou para minha casa naquela primeira semana. Dona Vera, com sua força quieta de mulher do interior, organizou minha vida prática enquanto eu tentava manter os cacos unidos. Foi ela quem descobriu, vasculhando extratos bancários que Marcelo vinha sistematicamente esvaziando nossa conta conjunta há meses. R$ 1.000 aqui, 2.000 ali, ela apontava, os óculos na ponta do nariz, a indignação crescendo a cada página. Esse desgraçado planejou tudo, Mônica. Era verdade. Enquanto eu economizava no supermercado e adiava a troca do meu notebook que mal aguentava as aulas online, ele construía sua fuga. Pior, descobri que nossa casa, que eu pensei estar quitada, ainda tinha várias parcelas atrasadas. O dinheiro que deveria ter ido para o banco tinha evaporado junto com ele e Jéssica. Tati, eu não sei o que fazer. Desabafei com minha melhor amiga numa noite, depois que Theo finalmente dormiu. Tatiane tinha vindo direto da redação do jornal onde trabalhava, ainda carregando sua bolsa pesada de repórter e aquele olhar determinado que eu conhecia desde os tempos de escola. Primeiro, você vai parar de chorar por aquele idiota, ela declarou, servindo 2 xícaras do chá de camomila que minha mãe tinha deixado pronto. Segundo, vamos bolar um plano. Você ainda tem seu emprego, seu diploma e, principalmente, tem seu filho. É por ele que você vai se reerguer. Foi Tatiane quem me ajudou a fazer as contas naquela noite. Meu salário como professora mal cobriria as despesas básicas e a escola de Theo. Você sempre foi boa em fazer bolos, ela comentou, folheando meu caderno antigo de receitas. Por que não começar por aí? A ideia pareceu absurda no início, mas a necessidade é uma professora implacável. Comecei vendendo bolos de cenoura com chocolate para os professores da escola. Logo, os pais dos alunos começaram a fazer encomendas. Cada centavo extra era uma pequena vitória contra o desespero. Mas foi um encontro inesperado que mudou o rumo da minha história. Estava no supermercado, comparando preços de farinha. Agora cada real importava. Quando ouvi uma voz familiar. Mônica? Mônica Silva? Rafael estava ali, entre os corredores do supermercado do bairro, tão diferente do garoto que eu conheci na faculdade de História. Agora era um jornalista investigativo respeitado, com algumas rugas precoces no canto dos olhos e aquele ar de quem já viu muita coisa na vida. Quanto tempo! Ele sorriu, e então notou meus olhos ainda marcados pelo choro constante. Está tudo bem? Não sei porquê, mas contei tudo a ele ali mesmo, entre pacotes de farinha e fermento. Falei da traição, das contas vazias, do medo que me consumia. Rafael ouviu tudo com atenção profissional, fazendo perguntas ocasionais que me fizeram ver minha própria história sob uma nova luz. Mônica, isso que ele fez não foi só uma traição emocional, foi fraude financeira, ele explicou pegando seu celular. Tenho alguns contatos na área jurídica que podem te ajudar. E mais importante, posso te ajudar a reunir provas. Naquela mesma noite, depois que Rafael foi embora, deixando uma lista de documentos que eu deveria procurar, sentei na minha cama olhando as fotos antigas no celular. Havia uma, em particular, que me chamou a atenção.
Eu e Marcelo no dia do nosso casamento, 8 anos atrás. Eu sorria radiante para a câmera, enquanto ele olhava para o lado, como se já estivesse procurando uma saída. Mama? A vozinha de Theo me trouxe de volta ao presente. Ele estava parado na porta do quarto, abraçando seu coelho de pelúcia preferido, aquele que Marcelo nunca se lembrava de lavar. Oi, meu amor. Abri os braços e ele veio correndo, se aninhando contra meu peito como sempre fazia. Não consegue dormir? Cadê papai? Ele perguntou pela primeira vez desde que Marcelo partiu. A pergunta me atingiu como um soco no estômago. O que dizer a uma criança de 2 anos sobre abandono? Como explicar que seu pai escolheu outra vida, outro país, outra família? O papai está viajando, meu amor, respondi, engolindo o nó na garganta. Mas a mamãe está aqui. A mamãe vai sempre estar aqui. Naquela noite, depois de fazer Theo dormir novamente, comecei a vasculhar meu notebook em busca dos documentos que Rafael tinha mencionado. Entre e-mails antigos e extratos bancários, encontrei algo que fez meu sangue gelar. Um rascunho de documento em português e inglês, onde Marcelo planejava registrar Theo em Portugal sem meu nome. Ele não estava apenas me abandonando. Estava tentando apagar minha existência da vida do meu próprio filho. Sentada ali, no silêncio da madrugada, senti algo diferente crescer dentro de mim. Não era mais apenas dor ou medo. Era raiva. Uma raiva fria e calculada que me deu forças para abrir um novo documento e começar a listar cada centavo desviado, cada mentira contada, cada pequena traição que eu tinha ignorado ao longo dos anos. Você quer guerra, Marcelo? Murmurei para a tela do computador, enquanto digitava furiosamente. Então, é guerra que você vai ter. Existe uma força que nasce da indignação. Aprendi isso nas aulas de história, que lecionava sobre revoluções e movimentos sociais, mas nunca imaginei que viveria minha própria revolução particular aos 34 anos. O processo judicial começou numa segunda-feira chuvosa de junho. Rafael me acompanhou ao escritório da doutora Beatriz Mendes, uma advogada especializada em direito internacional que aceitou meu caso após ouvir toda a história. O escritório dela ficava num prédio antigo no centro de Campinas, daqueles com piso de madeira que range e janelas altas que deixavam a chuva formar desenhos nas vidraças. Senhora Mônica, ela falou, ajustando os óculos de armação vermelha enquanto analisava os documentos que eu havia reunido. Isso aqui é muito mais grave do que uma simples separação litigiosa. Seu marido cometeu crime financeiro em 2 países. As palavras dela ecoaram pela sala enquanto eu apertava a alça da bolsa com força. Ao meu lado, Rafael fazia anotações num pequeno caderno preto. Ele tinha se tornado não apenas um aliado, mas um amigo precioso nessa batalha. E tem mais, continuou a advogada, girando seu notebook para nos mostrar a tela. Conseguimos rastrear uma transferência suspeita para uma conta em Lisboa. O valor coincide exatamente com a venda do apartamento que vocês tinham no litoral. Meu estômago afundou. O apartamento de Bertioga, nossa primeira conquista juntos, vendido sem meu conhecimento ou consentimento. Quantas manhãs de domingo Theo e eu passamos naquela varanda, olhando o mar, enquanto Marcelo planejava nos apagar de sua vida. Mas como... Minha voz falhou. Como ele conseguiu vender sem minha assinatura? Falsificação. Doutora Beatriz respondeu secamente. E ele fez isso com vários documentos, inclusive... Ela hesitou, olhando para mim com uma mistura de compaixão e raiva. Inclusive com documentos relacionados à guarda do Theo. Naquele momento senti o gosto metálico da raiva na boca. Era uma coisa fazer isso comigo, mas com nosso filho? Com uma criança inocente que ainda perguntava pelo pai todas as noites? As semanas seguintes foram um turbilhão de documentos, depoimentos e descobertas cada vez mais amargas. Enquanto isso, minha vida precisava continuar. As aulas online, agora ministradas da mesa da cozinha transformada em escritório improvisado, os bolos que continuava fazendo para complementar a renda e principalmente Theo. Meu pequeno estava mudado, mais quieto, mais apegado a mim.
A nova rotina sem Jéssica, seu nome agora era como um palavrão em nossa casa, tinha sido difícil no início, mas Dona Vera se revezava comigo nos cuidados com ele, e aos poucos estávamos encontrando nosso ritmo. Sabe o que mais me dói? Desabafei com Tatiane numa noite, enquanto ela me ajudava a organizar as encomendas de bolos do dia seguinte. É que ele planejou tudo nos mínimos detalhes. Cada sorriso, cada boa noite, amor, era parte de um plano. Tatiane largou as formas que estava untando e segurou minhas mãos por cima da mesa da cozinha. Mônica, olha pra mim. Ela disse com aquela firmeza que só os amigos de verdade têm. Cada mentira dele diz sobre o caráter dele, não sobre você. Você não é idiota por ter confiado. Ele é um canalha por ter traído essa confiança. Foi nessa mesma noite que recebi o primeiro e-mail dele desde a fuga. Curto, frio, praticamente comercial. Mônica, soube que você está movendo um processo contra mim. Pensei que poderíamos resolver isso civilizadamente. Posso depositar uma pensão para o Theo e cada um segue sua vida. Não precisa transformar isso numa guerra. Marcelo. Li e reli aquelas palavras, sentindo cada uma delas como uma bofetada. Civilizadamente? Guerra? Quem tinha fugido como um ladrão na noite? Quem tinha roubado nossas economias, vendido nossos bens, tentado roubar até mesmo a identidade do nosso filho? Meu amor! Ouvi a voz da minha mãe, que tinha acabado de colocar Theo para dormir. Não precisa responder agora. Durma um pouco. Amanhã você pensa nisso com a cabeça fria. Mas eu não conseguia dormir. Passei a noite em claro, revirando. Memórias como quem revira uma gaveta bagunçada, buscando sinais que tinha ignorado. As risadas entre ele e Jéssica na cozinha. Os telefonemas misteriosos. As viagens cada vez mais frequentes. Como eu tinha sido tão cega. Na manhã seguinte, antes de minha primeira aula online, sentei no computador e escrevi minha resposta. Marcelo, guerra é quando dois lados têm chances iguais de vencer. O que você fez foi uma emboscada, e diferente de você, eu não fujo das minhas batalhas. Nos vemos no tribunal. Mônica. Enviei o e-mail e pela primeira vez em semanas, sorri. Um sorriso pequeno, ainda dolorido, mas verdadeiro. Porque finalmente tinha entendido. Aquela dor toda não era apenas um fim, era também um começo. O começo da minha libertação. Mama! Ouvi Theo me chamar do quarto. Mama, vem! Levantei-me e fui até ele, que estava sentado na cama com seu livro favorito nas mãos. Aquele mesmo livro que Marcelo nunca tinha tempo de ler para ele. Conta a história? Ele pediu, seus olhinhos brilhando de expectativa. Claro, meu amor, respondi sentando ao seu lado. Que tal começarmos uma história nova hoje? E enquanto lia para meu filho, percebi que era exatamente isso que estávamos fazendo. Começando uma história nova. Uma história onde eu não seria mais a esposa traída, a mulher abandonada. Seria a protagonista da minha própria vida, a heroína da minha própria batalha. E desta vez, eu escreveria cada página com a força que descobri ter dentro de mim. O outono chegou trazendo ventos de mudança. Depois de 4 meses de batalha judicial, finalmente conseguimos bloquear as contas de Marcelo no Brasil. A notícia chegou numa tarde de quinta-feira, enquanto eu corrigia trabalhos dos meus alunos do 9º ano sobre a Revolução Francesa. Irônico, não é? Comentei com Rafael, que tinha vindo me trazer os últimos documentos do processo. Estou ensinando sobre a queda da Bastilha enquanto derrubo as muralhas do meu próprio cativeiro. Ele sorriu, aquele sorriso gentil que tinha se tornado familiar nos últimos meses. Rafael tinha se tornado mais que um aliado nessa batalha. Era um porto seguro, alguém que me ajudava a manter a sanidade entre uma audiência e outra. Sua história daria uma ótima matéria. Ele brincou, mas logo ficou sério. Mônica, tem algo que você precisa saber. Marcelo comprou passagem para o Brasil. Ele chega amanhã. O café que eu estava bebendo ficou amargo na boca. Era inevitável, eu sabia. Com suas contas bloqueadas e o processo correndo,
Ele teria que voltar para tentar resolver a situação. Mas a ideia de revê-lo, de respirar o mesmo ar que ele... Ele vai tentar falar com você? Rafael continuou. Doutora Beatriz acha que ele vai propor um acordo. As coisas não estão fáceis para ele em Portugal desde que denunciamos a fraude às autoridades de lá. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na varanda do apartamento, olhando as luzes da cidade e pensando em como minha vida tinha mudado. O bolo que antes fazia por amor, agora era uma fonte de renda que me ajudava a manter as contas em dia. As aulas de história tinham ganhado um novo significado. Cada revolução, cada movimento de resistência, ecoava em minha própria luta. Não consegue dormir? Minha mãe apareceu na varanda, trazendo 2 xícaras de chá. Ele volta amanhã, mãe. Falei, aceitando a xícara. E pela primeira vez, não sinto medo. Sinto pena. Dona Vera sentou-se ao meu lado. Seu silêncio, mais eloquente que qualquer conselho. Ela tinha sido minha rocha nesses meses todos, cuidando de Theo enquanto eu reconstruía nossa vida, peça por peça. A manhã seguinte amanheceu com uma garoa fina, típica de Campinas nessa época do ano. Deixei Theo na escolinha. Ele já estava mais adaptado à nova rotina, embora ainda perguntasse pelo pai ocasionalmente. E fui para a escola. No meio da minha aula sobre a Era Vargas, meu celular vibrou com uma mensagem. Preciso te ver. Podemos conversar? Estou no café perto da escola. Marcelo. Meu coração disparou, mas minhas mãos estavam firmes quando respondi. Estarei aí em 1 hora. O café estava quase vazio quando cheguei. Marcelo estava sentado numa mesa nos fundos, mais magro do que eu me lembrava, com olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. Ao seu lado, uma pasta cheia de documentos. Oi, Mônica. Ele levantou-se hesitante. Você está... diferente. 4 meses de traição fazem isso com uma pessoa. Respondi, sentando-me. O que você quer? Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que eu conhecia tão bem, e começou a falar sobre acordos, valores, pensões. Como se nossa vida pudesse ser reduzida a números numa planilha. Jéssica e eu queremos recomeçar, ele disse, e cada palavra era como um prego enferrujado. Podemos fazer isso civilizadamente. Você fica com a guarda do Theo, eu pago uma pensão generosa, e o apartamento de Bertioga, interrompi. E o dinheiro que você desviou? E as tentativas de registrar Theo como seu filho único em Portugal? Ele empalideceu. Como eu descobri? Completei, tirando meu próprio conjunto de documentos da bolsa. Você me subestimou, Marcelo. Achou que eu era só a professorinha ingênua que acreditava em todas as suas mentiras. Mas sabe qual é a beleza de ensinar história? A gente aprende que todo império tem seu fim. Mônica, por favor. Ele tentou pegar minha mão, mas eu recuei. Eu sei que errei, mas podemos resolver isso como adultos. Pelo bem do Theo. Não ouse usar nosso filho como escudo. Minha voz saiu baixa, mas cortante. Você perdeu esse direito quando tentou apagar meu nome da vida dele. Levantei-me, sentindo uma força que não sabia que tinha. Nosso acordo será feito no tribunal, com todas as provas das suas fraudes. E quanto a recomeçar? Eu já recomecei, sem você. Saí do café sentindo a garoa no rosto, misturando-se, com lágrimas que não eram mais de tristeza, mas de alívio. No caminho para a escola, parei numa floricultura e comprei um vaso de orquídeas. Aquelas mesmas que Marcelo dizia que eram difíceis demais de cuidar. Para sua casa, professora? Perguntou a florista. Não, respondi sorrindo. Para minha sala de aula. Hoje vou ensinar aos meus alunos sobre revolução. A primavera chegou em Campinas trazendo não apenas flores, mas vitórias. Exatamente. 7 meses após aquela quarta-feira que mudou minha vida, eu estava de pé na sala de audiências do fórum, ouvindo a sentença do juiz que selaria nosso destino. Tendo em vista as evidências apresentadas de fraude financeira, alienação, de bens sem consentimento e tentativa de falsificação documental internacional.
A voz do juiz ecoava pela sala enquanto eu apertava a mão de Rafael discretamente. Este juízo decide pela guarda unilateral em favor da requerente, senhora Mônica Silva, com direito à pensão alimentícia no valor estipulado, além da divisão dos bens fraudulentamente alienados. Vi Marcelo afundar em sua cadeira, seu advogado sussurrando algo em seu ouvido. Jéssica não estava ali. Segundo os últimos boatos, ela o tinha deixado assim que as contas foram bloqueadas em Portugal. Irônico como alguns amores só duram enquanto dura o dinheiro. Senhora Mônica, doutora Beatriz sorriu ao me abraçar depois da audiência. Parabéns. Você não apenas venceu, você criou um precedente. Sua coragem vai ajudar outras mulheres. Saí do fórum sentindo o sol de outubro no rosto. No carro, Rafael me esperava para me levar à escola. Eu tinha uma palestra para dar naquela tarde. Algo que jamais imaginei fazer meses atrás. Nervosa? Ele perguntou enquanto dirigia. Ansiosa. Corrigi, ajeitando minhas anotações. Mas de um jeito bom. O auditório da escola estava cheio. Reconheci rostos familiares, professoras colegas, mães de alunos e até mesmo algumas ex-clientes dos meus bolos que agora eram amigas. Na primeira fila, Tatiane sorria enquanto ajustava sua câmera. Ela faria uma matéria sobre o evento para o jornal. Boa tarde. Minha voz ecoou pelo microfone. Meu nome é Mônica Silva e hoje não estou aqui como professora de história. Estou aqui como uma mulher que aprendeu que algumas revoluções começam dentro da nossa própria casa. Por uma hora, compartilhei minha história. Falei sobre os sinais que ignorei, sobre o medo que me paralisou, sobre a força que descobri ter. Falei sobre como transformei a dor em ação, a traição em justiça, o abandono em independência. Mas sabe o que é mais importante? Concluí, olhando para todas aquelas mulheres. Aprendi que não precisamos ser vítimas da nossa própria história. Podemos ser as autoras. Depois da palestra, enquanto conversava com algumas mulheres que vieram compartilhar suas próprias histórias, recebi uma mensagem de minha mãe. Theo está perguntando pela mamãe dele. Disse que quer mostrar o desenho que fez na escola. Sorri, me despedindo rapidamente de todos. No caminho para casa, Rafael dirigia em silêncio, respeitando meu momento de reflexão. Nos últimos meses, nossa amizade tinha florescido em algo ainda tímido e delicado como um botão de rosa começando a desabrochar. Mas dessa vez, eu não tinha pressa. Havia aprendido que o amor verdadeiro não precisa de correria nem de provas. Em casa, Theo correu para meus braços assim que abri a porta. Mama, olha! Ele mostrou orgulhoso um desenho colorido. Somos nós. No papel, 3 figuras sorridentes. Ele, eu e Dona Vera. Ao lado, uma mancha colorida que ele explicou ser nossa orquídea. Aquela mesma que comprei no dia do confronto com Marcelo e que agora florescia na janela da sala. Está lindo, meu amor. Beijei sua testa, sentindo aquele amor incondicional que era minha maior força. Naquela noite, depois que Theo dormiu, sentei na varanda com minha mãe e Tatiane. Rafael tinha ido embora mais cedo, não sem antes me presentear com um livro sobre mulheres revolucionárias na história. Para sua próxima aula, ele disse com um sorriso. Se alguém me dissesse há 8 meses que eu estaria aqui assim, forte, realizada, comentei, bebericando meu chá. Eu sabia, minha mãe interrompeu. Sempre soube que você tinha essa força dentro de você. Só precisava descobrir sozinha. Tatiane pegou sua câmera, aquela que tinha registrado tantos momentos nos últimos meses. Que tal uma foto para celebrar? A primeira foto da nova Mônica? Sorri para a câmera, não mais aquele sorriso tímido e inseguro das fotos antigas. Era um sorriso de quem conhecia sua própria força, de quem tinha aprendido que às vezes precisamos perder tudo para encontrar a nós mesmas. Naquela noite, antes de dormir, olhei para a orquídea na janela. Suas pétalas brancas brilhavam sob o luar, delicadas mas resistentes. Como eu. Como tantas outras mulheres que, todos os dias, transformam dor em força,
medo em coragem, fins em recomeços. Marcelo tinha fugido achando que tinha levado tudo de mim, mas ele não podia estar mais enganado. Na verdade, ele tinha me devolvido a mim mesma. E essa era uma vitória que ninguém jamais poderia roubar. Deitei na cama ouvindo a respiração suave de Theo no quarto ao lado, o livro de Rafael na mesa de cabeceira, as vozes de minha mãe e Tatiane ainda conversando na cozinha, sons da minha nova vida, da minha verdadeira família, da minha revolução particular. Uma revolução que começou com um bilhete numa mesa de cozinha numa quarta-feira qualquer e terminou com uma mulher descobrindo que sua maior força sempre esteve dentro dela mesma. Uma revolução chamada recomeço. Fim. Obrigada por assistir. Até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário, quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.